Cachoeira Dourada, me permitam falar assim, porque a cachoeira faz parte da minha vida. Eu estive aqui quando da emancipação política de Cachoeira. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu participei dessa luta pela emancipação de Cachoeira, que era apenas um distrito de Itumbiara. Depois eu estive também na instalação da comarca de Cachoeira Dourada, naquela oportunidade, acompanhado do deputado Álvaro Guimarães e do nosso presidente do TJ, Paulo Teles. Eu não era desembargador naquela época, mas fiz questão de participar da criação da comarca. E quis o destino que, por motivos alheios à nossa vontade, eu tivesse que estar hoje, novamente aqui, numa outra situação, que é a desinstalação da comarca. É claro que eu gostaria de estar aqui para dizer, olha, nós vamos ampliar a comarca, nós vamos trazer vários juízes para cá, mas essa não é a realidade. A pandemia, apesar de todos os malefícios que ela trouxe para o mundo, ela nos ensinou muita coisa também. Uma delas, no judiciário, nos ensinou que é possível o judiciário funcionar com o advogado em casa, o juiz em casa, os servidores em casa, enfim. Não é segredo para ninguém que houve um crescimento na produtividade após se adotar esse sistema. E, com todo o respeito ao meu amigo promotor de justiça aqui de Cachoeira, nós não estamos na contramão do acesso à justiça. Muito pelo contrário, estamos caminhando a passos céleres para desinstalar não Cachoeira Dourada, mas várias comarcas, Brasil afora, fazer os que já estamos chamando de comarcão. Por exemplo, uma comarca maior agrega 20, 30 comarcas menores em volta, utilizando uma só secretaria com triplo ou quádruplo de servidores. Goiânia atenderia toda a região metropolitana, não seria necessário várias comarcas ali. É a justiça online, meu amigo promotor. Isso já é uma realidade em vários estados do Brasil, e aqui em Goiás já estamos passando por um experimento nesse sentido. Eu fico me perguntando, vejo vários advogados amigos aqui, fico pensando, quando eu era advogado, e fui advogado durante 20 anos, eu ia ao fórum pelo menos 3 vezes por dia. Me dirigia ao balcão da escrivania, pedia o processo, eu queria consultar um resultado de perícia, eu queria consultar os mais variados eventos daquele processo e às vezes até tirar fotocópia daquilo. Hoje, você faz isso do conforto da sua casa, do conforto do seu escritório. A petição inicial, quando você vai protocolar para dar início ao processo, você faz de qualquer parte do mundo que você estiver. Protocolou, protocolo eletrônico, eletronicamente já vai ser despachado para o magistrado falar na petição inicial. Enfim, você tem acesso ao processo inteiro. Então eu fico pensando, qual o prejuízo? Fico me imaginando na condição de advogado, se eu fosse advogado hoje. Qual o prejuízo que eu teria
de ter um processo lá no Tocantins. Se eu posso protocolar daqui, da minha casa, eu posso falar com o magistrado na hora que eu quiser, online, por videoconferência. Um fato interessante, doutor Silvio, o senhor está dizendo que os advogados estão preferindo videoconferência, né? Nossas sessões de julgamento, nós estamos trabalhando com 40, 50, até 80 sustentação oral. Sabe por que isso? Advogados de várias partes do Brasil sustentando. Ainda agora, nessa semana, o Toron, que é um advogado famoso de São Paulo, fez sustentação oral. Ele estava no Rio Grande do Sul sustentando no Tribunal de Goiás. E veio pressão para que a gente faça a sessão presencial. E só não estamos fazendo ainda, porque com o aumento do número de vagas de desembargadores, essas salas de sessões estão em reforma, para que possa receber os novos companheiros. Mas voltaremos a fazer presencial brevemente, mas do que eu tenho percebido, eu como representante do 5º Constitucional da Advocacia no Tribunal, recebo muito isso. O doutor Alexandre Caiado, que é um grande amigo, está sempre lá com a gente, quando eu era corregedor, mais ainda, né? Mas percebo que os advogados estão preocupados com a sessão de julgamento presencial, porque isso vai obrigar o advogado que está lá em Jataí, o que está lá em Porangatu, o que está lá em Mineiros, em Rio Verde, nas mais diversas cidades do estado, a se deslocarem para Goiânia para fazer uma sustentação oral de 15 minutos, que ele pode fazer da casa dele ou do escritório dele, com computador ou simplesmente com um celular. Então, a impressão que eu fico é que o mundo evoluiu. Tratando especificamente aqui da comarca de Cachoeira, a doutora Cirlei falou que desembargador não vai em audiência pública, e essa é a segunda que eu vou. A primeira foi Panamá. Por que Panamá? Porque eu tenho, em relação a Panamá, o mesmo sentimento que eu tenho com relação à Cachoeira Dourada. É minha casa, Panamá, Cachoeira. Se vocês têm um sentimento de tristeza pela desinstalação, eu tenho mais ainda. Que alguém poderia dizer, mas você não fez nada para não permitir a desinstalação. E eu responderia, eu sou impotente para isso, porque até o presidente França, que tem uma consideração imensa com a gente, ele também é impotente. Isso é uma imposição que vem de cima para baixo. É o CNJ que decide. Tem aquele velho ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o CNJ cobra isso dia e noite. Mas é problema de recurso que não consegue manter. E se diminuir o salário de magistrado, eu já até ouvi uma crítica nesse sentido, que diminuir isso não ia sobrar dinheiro para isso. A questão não é salário de magistrado, a questão não é recurso. Manter Cachoeira, manter outras comarcas, não é o problema. Não é o problema. O problema é número de processos. Gestão. Isso aí o CNJ faz a gestão desses processos. E nós temos que acompanhar a orientação do CNJ. Servidores. Mas os servidores, o que vai fazer dos servidores? O servidor vai definir o que ele quer. Ele quer continuar morando em Cachoeira e trabalhando nos processos que irão para Itumbiara, se assim for decidido aqui, ele pode. Ele fica trabalhando online, morando aqui em Cachoeira, no conforto do seu lar,
ou aqui num espaço que será destinado ao servidor, prejuízo nenhum para o servidor. Mas e a população? A população vai ficar prejudicada? Eu gostaria que alguém me dissesse por que a população ficaria prejudicada. O cidadão não tem o hábito de ir ao fórum. O advogado é que vai peticionar. E é totalmente desnecessário a presença do advogado lá no fórum, seja de Cachoeira ou de qualquer outro lugar. Para despachar como magistrado, eu ouvi o doutor Silvio dizer que a grande maioria, talvez 80%, prefere que seja por videoconferência. Por que isso? Porque é mais fácil, mais econômico. O advogado não tem que sair de casa para ir atrás de despachar com o magistrado. E alguns gostam daquela conversa olho no olho, né? Essa é a minoria, 20%, 10%. E nós temos que conviver com isso. Então, creio eu, se alguém mostrar para mim o prejuízo que o servidor vai levar, ou que o advogado vai ter, ou que a população vai ter, eu prometo fazer um trabalho no CNJ, não para impedir a desinstalação de Cachoeira, mas para tentar mudar o rumo que o CNJ tem hoje. Nós não temos nada a fazer a não ser seguir a orientação do CNJ, a não ser que surja hoje aqui uma prova cabal de que alguém leva prejuízo nesse processo. O advogado, o servidor, ou a população. Quem seria o prejudicado? Eu não consigo enxergar. Esse sentimento de barrismo que a gente tem com a cidade da gente, ele é normal. Eu me lembro quando eu era político em Itumbiara, inclusive na eleição de 1976, quantos anos faz isso, hein? Aquela oportunidade, o ex-prefeito de Itumbiara, Taíde Rodrigues Borges, foi candidato a prefeito, eu fui o vice dele. E tivemos na chapa um candidato a prefeito aqui de Cachoeira Dourada, Lauro Vinícius Ramos. O vice dele era Horácio Camargo Lacerda. Naquela época eram três chapas. A gente tinha também compondo a chapa Genésio Borges de Andrade com Everton Quadros de vice. Muitos aqui não eram nascidos, né, em 76, mas os mais antigos se lembram disso. Então, eu participo da vida de Cachoeira Dourada há muitos anos mesmo. E se eu enxergasse algum prejuízo aos meus amigos de Cachoeira, eu seria o primeiro a estar aqui hoje dizendo, gritando, não à desinstalação de Cachoeira. Eu acho que o único que leva prejuízo aqui é o meu amigo promotor, porque ele vai perder a gratificação do eleitoral. Aí sim, achei um. Não, então, nem você então tem prejuízo. Melhor assim. Então, é isso.